Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Elizabeth e eu faço parte de uma oficina do Instituto Federal. O nome dessa oficina é Se Reinventando em Tempos Difíceis. Eu e a minha colega Lari participamos dessa oficina. Hoje é a quarta live, então nós vamos estar relembrando algumas dicas importantes que foram abordadas durante esse período das lives, tá bom? E eu gostaria também de lembrar vocês de que vocês cliquem logo abaixo e preencham os formulários. Os formulários, o formulário vai garantir a sua presença e também vai garantir o seu certificado, ok? Então, vamos começar, né? Como eu tinha falado antes, alguns alunos têm dificuldade para se adaptar e cumprir com os prazos das atividades não presenciais. Por que isso acontece? Na maioria das vezes, isso acontece porque os alunos não encaram a realização dessas atividades como um compromisso, mas sim como algo opcional. Nós precisamos mudar esse ponto de vista, né? O Instituto Federal deu um suporte para que os alunos tivessem acesso a esse conteúdo que está sendo disponibilizado de forma virtual. As atividades não presenciais precisam ser encaradas como um compromisso, assim como o curso presencial era encarado por vocês como um compromisso. Então, chegamos na nossa primeira dica para administrar melhor o nosso tempo e conseguir cumprir com os prazos das atividades, que é fazer uma programação. Quando nós encaramos as atividades não presenciais com a mesma seriedade que o curso presencial, nós estabelecemos dias e horários para dedicar à realização dessas atividades. A nossa programação deve levar em conta as atividades pendentes, os nossos compromissos e outras tarefas que nós realizamos no dia a dia. Além disso, nós precisamos evitar deixar a realização das atividades para a última hora, porque podem surgir imprevistos. E se vocês são azarados que nem eu, vai surgir algum imprevisto. Então, essa programação precisa estar em um lugar bem visível para vocês, porque não adianta fazer uma programação e nunca olhar para ela. E ser adulto não é fácil, né, gente? Eu comecei há pouco tempo e eu já estou cansada. Ser adulto envolve cumprir responsabilidades. E mesmo que alguns de vocês ainda não tenham chegado à fase adulta, vocês precisam ir se preparando desde agora para lidar com algumas situações que vão surgir daqui a alguns anos. E uma qualidade muito importante para isso é a autodisciplina. Então, essa é a nossa segunda dica: desenvolver a autodisciplina. Quanto antes a gente conseguir fazer isso, menos sofrimento a gente vai ter. Por isso, depois que vocês fizerem a sua programação, vocês precisam obedecer a ela. Com o tempo, isso vai ficar mais fácil. E algo que pode ajudar é criar metas para cada dia de estudo, porque isso pode te motivar, né? E te ajudar a perceber o progresso que já fez. Outra dica é preparar um lugar específico para estudar. Por exemplo, se vocês decidissem que a partir de agora iriam acordar mais cedo e correr antes de ir para o trabalho. Será que pela manhã vocês teriam força de vontade para acordar, escolher que roupa vão usar, pegar uma garrafinha da água, os fones de ouvido? Provavelmente não, né? Inclusive, isso talvez até fosse motivo de atraso. Deixar tudo pronto um dia antes pode ajudar muito. Da mesma forma, preparar um lugar para estudar e deixar os seus materiais de estudo ali pode ajudar muito também. A quarta dica é evitar distrações. Guardem tudo que não ajuda vocês a se concentrarem. Quanto mais distraídos vocês estiverem, mais erros vão cometer e mais tempo vão demorar para finalizar uma atividade. A última dica é fazer pausas, mas evitem mexer no celular durante as pausas, tá bom? Tentem levantar, caminhar um pouco, isso vai fazer mais efeito. Mas façam sempre essas tarefas antes de se dedicar a outra coisa, porque o tempo de vocês só vai ser livre de verdade quando as tarefas estiverem prontas. Eu espero então que vocês tenham anotado essas dicas, porque uma das atividades de hoje é listar as 5 dicas que eu dei. Nós encaminhamos um e-mail com o link dessa live para aqueles que preencheram o formulário de inscrição. Vocês precisam encaminhar as atividades para o e-mail que mandou o link da live para vocês.
A realização das atividades é muito importante para a emissão do certificado. Lembram que eu tinha dito que as suas dúvidas vão ser respondidas apenas no dia 28? Por isso eu separei 3 perguntas bem comuns sobre o assunto do encontro de hoje e eu vou responder cada uma delas agora, porque talvez sejam as dúvidas de alguns de vocês. A primeira pergunta é como posso me concentrar no que estou estudando? Além de encontrar um lugar sossegado, sem distrações, algo que pode ajudar é começar estudando poucos minutos por dia e ir aumentando o tempo aos poucos, porque a regularidade é mais importante do que a quantidade. Às vezes a gente passa horas estudando um assunto e depois fica meses ou semanas sem estudar. Além disso, é importante focar em um assunto de cada vez. Pode parecer que a gente está aprendendo muita coisa por não focar em um assunto só e por dedicar bastante tempo para uma determinada atividade, mas na verdade vocês vão acabar não aprendendo as coisas de forma profunda, mas sempre de forma rasa. E para chegar no nível de conhecimento que vocês desejam, vai demorar muito mais tempo do que uma pessoa que estuda com regularidade um assunto de cada vez. A segunda pergunta é o que fazer se minha rotina é muito apertada e eu não tenho tempo para estudar? Algo que pode ajudar é fazer uma lista dos temas que você deseja estudar e de coisas que deseja aprender. Daí você pode fazer uma programação e estabelecer dias e horários para se dedicar a um item de cada vez dessa lista. Aproveitem os fins de semana, peguem uma parcela daquele tempo que vocês gastam com redes sociais ou com algum outro hobby e usem para se dedicar ao estudo, mesmo que seja apenas 10 minutinhos. Eu acho que todo mundo tem 10 minutinhos para estudar por dia, né? Claro que algumas atividades vão envolver mais tempo que isso, mas se vocês conseguirem pesquisar um pouco sobre aquela atividade antes ou preparar algum rascunho sobre aquele assunto, usem esses pequenos períodos de tempo que vocês têm para fazer isso. Vocês também podem aproveitar, por exemplo, o tempo que gastam no transporte público. Ah, mas eu fico enjoada lendo no ônibus. Tudo bem, procurem baixar áudios ou vídeos que falem sobre o assunto que vocês estão estudando e ouçam eles durante o trajeto. Lembrando que as dicas que nós estamos dando aqui são sugestões. Nem todos nós podemos colocar todas essas dicas em prática. Mas se vocês perceberem que algo pode ajudar vocês, aproveitem isso. A última pergunta é como podemos parar de adiar as coisas. Algo que pode nos fazer adiar a realização de algumas atividades pode ser porque a gente acha aquela atividade muito difícil, ou porque a gente não está afim de fazer, porque nós estamos muito ocupados com outras coisas. No caso de a tarefa ser muito difícil, ser muito extensa, algo que pode ajudar é dividir a tarefa em etapas e começar a primeira etapa imediatamente. Façam as etapas mais fáceis primeiro. Não fiquem com vergonha, por exemplo, ou medo de pedir ajuda. Eu, por exemplo, incomodei meus professores a vida toda e não me arrependo. Então, façam perguntas, tentem entender melhor todos os detalhes daquela atividade. Não fiquem com medo de perguntar: o que é isso? Ou de dizer: não sei, não entendi. Cada pessoa tem uma vivência diferente e a gente não pode esperar que todos tenham as mesmas experiências que nós, ou que tenham tanto conhecimento quanto a gente sobre algum assunto. E se você é assim, eu sinto muito, viu? Você vai se decepcionar muito na vida. Então, no caso de não estar a fim de fazer a tarefa, por exemplo, pense nos pontos positivos de realizar a atividade e nas consequências de não realizar. Isso pode ajudar bastante. Outra dica legal é adiantar o prazo na sua mente. Finja que a tarefa não é daqui a uma semana, mas sim daqui a 2 dias. Não deixem as coisas para a última hora. Lembrem dos imprevistos, né? Tudo começa com o nosso jeito de pensar. Se a gente se concentrar nos pontos positivos de realizar uma tarefa, isso vai influenciar as nossas atitudes. E o contrário também é verdade, né? Se a sua rotina é muito apertada e você já está ocupado, faça as tarefas mais fáceis primeiro e estabeleça prioridades também. Às vezes a gente consegue passar uma tarefa na frente de outra que tem um prazo de entrega maior. E faça uma programação, por favor.
Vocês precisam controlar o tempo de vocês e não ele que deve controlar vocês. E uma programação pode ajudar muito nisso. Além disso, contem com a ajuda de outras pessoas. Não tentem dar conta de tudo sozinhos. Às vezes a gente pensa que fazer tudo sozinhos é independência, mas na verdade pode ser uma prisão também. Então dividam as suas tarefas com as pessoas que convivem com vocês. No que melhora uma atividade física, né? Quais são os pontos? Eu andei pesquisando, então eu descobri que os pontos são melhora a postura corporal, promove relaxamento, melhora a memória. Então, assim, ó, tudo isso nos ajuda também em relação a estudar. Quando a gente resolve fazer uma atividade física, a questão do relaxamento promovido pela caminhada é devido a alguma liberação de hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar. Então, quando a gente faz qualquer tipo de atividade, esses hormônios são liberados para que possa promover essa sensação de bem-estar. E aí, quando você libera essa sensação, você automaticamente também está relaxado para fazer alguma outra atividade. A memória é bem importante também. Algumas pessoas não sabem que a caminhada ela promove não só a caminhada, mas qualquer outro tipo de atividade. Eu não gosto de caminhar, Elizabeth, eu gosto de fazer algum outro tipo de exercício. Então, de repente, pesquise, você pode pesquisar na internet alguma outra coisa que possa se adaptar com você, de repente pular corda, alguma coisa assim, que você possa fazer até dentro do seu pátio. Acredita-se que a prática de exercícios de forma regular também promove melhora de memória, que era o que eu estava falando para vocês. Isso porque a atividade física estimula uma maior circulação sanguínea no cérebro. Então, né, gente, isso tem comprovação científica, realmente, que as atividades físicas, elas melhorem a memória. Outra coisa bem importante que eu andei pesquisando são que as atividades físicas, elas afastam a questão da depressão, né? Durante a caminhada, o nosso corpo, ele libera uma quantidade maior de endorfina, né? É um hormônio produzido É um hormônio que é produzido pelo nosso organismo, responsável pela sensação de alegria e relaxamento. Quando uma pessoa começa a praticar exercícios, ela automaticamente produz endorfina. Depois de um tempo, é preciso praticar ainda mais exercícios para sentir o efeito benéfico do hormônio. Começar a caminhar é o início de um círculo vicioso. Quanto mais você caminha, mais endorfina seu organismo produz. Então, gente, como é importante fazer uma atividade física, né? Você viu aqui que tem essa questão, né, de toda essa liberação de endorfina, que é um hormônio. Então, a gente praticamente é algo que é de graça. Caminhada não vai exercer nenhuma questão financeira, você não precisa pagar. Você pode levantar, organizar seu horário, coloca o relógio para despertar. Você vai ver que depois de uns 5 dias, automaticamente você vai acordar nesse horário, às vezes até sem precisar de despertador. Isso você vai conseguir se organizar também para o seu dia a dia em outras atividades. Como nós temos atividades, algumas online, então você vai ver que você vai conseguir organizar ao longo do tempo a sua rotina diária, né? A caminhada tem me ajudado muito, muito mesmo, né? É importante também uma outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês, que você tome bastante água, que você use um tênis confortável para fazer essa caminhada, se for para... E os melhores horários são na parte da manhã e na parte da tardinha, né? Depois que o sol está se pondo. Por quê? Né? Porque tá mais fresquinho, não vai exigir tanto esforço físico. Comece leve, comece, né, ali, como eu falei no início, de 10 a 20 minutos. Depois vai aumentando esse tempo. Eu comecei a fazer meia hora, 30 minutos, e depois eu fui passando para 1 hora. Hoje eu consigo fazer 1 hora de caminhada e a minha meta é aumentar um pouquinho mais.
Como a Lari falou sobre metas também, né, traçar objetivos, é importante que dentro de um exercício físico você também tenha uma meta, né? Olha, hoje eu vou fazer 10 minutos, mas daqui a 2 ou 3 dias eu vou fazer mais 30 minutos. Você viu que quando você se organiza, mesmo para uma atividade física, você também consegue se organizar para outras atividades dentro do seu próprio lar mesmo, né? Então, assim, se organize para isso, comece já logo de manhã, já levante, tome uma água. Quando você voltar, você vai ver que vai estar muito, muito melhor. Você vai estar mais ágil até, né? Mais alegre, mais disponível, mais disposto. Isso, e até a gente gostaria, até se você quiser fazer algum comentário depois que, de repente, iniciar agora essa semana, e depois se quiser deixar algum comentário, pode deixar também de qual foi o benefício que trouxe para você essa caminhada, se algum outro exercício físico, se alguma outra prática te ajudou de alguma forma. E aí você pode estar deixando também seus comentários, né? No que te ajudou, se foi bom, se você conseguiu se organizar dentro desses horários ou não. E aí a gente vai comentando sobre o que isso tem te ajudado, né? Se os exercícios físicos têm te ajudado em outras atividades e se tem te ajudado também a fixar melhor as atividades, porque quando você levanta cedo, parece que o dia fica mais longo, né? E aí, como nesses dias de pandemia nós temos ficado muito presos dentro de casa, e a caminhada por si, ela acaba sendo na rua, né? Mas eu mencionei, não lembro agora se eu mencionei no início, que a caminhada pode ser feita dentro do pátio, a caminhada pode ser feita dentro da sua casa, né? Se você não tem muito espaço dentro de casa, também pode ser na frente, na calçada, né? De repente tente usar máscara na caminhada, né? Mas como é cedinho, por volta das 6h30, 7h, se você tiver essa disponibilidade, então muitas pessoas não estão na rua nesse horário. É bem difícil encontrar alguém ali fazendo caminhada nesse horário, pelo menos aonde eu moro, né? Eu moro numa rua que é toda calçada, daí eu tenho esse privilégio de ter essa rua calçada, eu sei que nem todos têm, mas ali para mim acaba facilitando, né? E tem um arvoredo também, então procure fazer a sua caminhada até num lugar onde tenha sombra, próximos da sombra, né? Para você não ficar tão cansado. No início tu vai ficar ofegante, no início tu vai pensar em desistir, mas não desista, viu? Porque, na verdade, quando nós iniciamos e traçamos objetivos e metas para nossas vidas, o início não é fácil. Assim como tem sido para nós, né? O estudo, né? A gente tem atividades agora à distância, então não tem sido fácil para ninguém. Então dá aquela vontade de desistir, aquela vontade de parar, mas não pare, viu? Não pare, porque isso vai te ajudar para outros fins. Não vai ser apenas um exercício físico para o corpo, mas para a mente, para nos ajudar a nos preparar, a nos organizar, a gente a se organizar no tempo, a nos organizar com horário, a nos organizar a realizar atividades, iniciar e concluir. E eu vou dizer assim, com toda autonomia, que realmente a atividade física ela nos ajuda. Ela tem essa coisa assim de, bom, eu vou ter que me acordar cedo, eu vou ter que me organizar no meu horário. Quando você volta, você vai ver que você vai estar mais disposto a realizar qualquer outra tarefa. Então, a minha dica é que você realmente, né, realize essas atividades, que você se proponha a fazer algo diferente para evoluir cada vez mais e mais. Eu, como professor de educação física, não posso diretamente recomendar, assim, exercícios mais indicados para vocês. Por quê? Eu, na verdade, eu não conheço vocês que estão aí. Eu conheço daí o meu aluno específico que está ali comigo todos os dias, seja presencial ou seja online. Mas está ali, pelo menos eu consigo ver
saber mandar questionário, fazer uma anamnese para saber os objetivos dele, as deficiências que ele tem dentro desse exercício, dentro daquele exercício, ou a habilidade que ele possui ou não possui. Então, o que eu posso dizer? Eu posso recomendar que você comece. O importante é começar. Caminhar é um exercício básico, é a coisa mais básica que tem. É um dos movimentos primordiais do ser humano. Caminhar, correr, gatinhar, mas você precisa tomar alguns cuidados. Não pode esquecer, agora, óbvio, máscara, mas sempre um tênis adequado, uma roupa adequada também que facilite, uma toalhinha pequena, uma garrafinha de água de 300 ml, 400 ml. São cuidados simples que, em geral, que a gente orienta a todo mundo. Mas, se você quer um trabalho específico, você pode falar com um profissional de educação física que ele, se ele for um bom profissional, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma anamnese. O que é uma anamnese? Uma entrevista em que ele vai querer saber tudo sobre você, para recomendar o melhor tipo de exercício para poder atingir a sua meta, o seu objetivo. A prática de um exercício físico e adotar também um estilo de vida mais ativo foi amplamente divulgada como um agente provocador da saúde, concorrendo diretamente para melhorar e evitar certos tipos de doenças. Mas o que seria exatamente um estilo de vida ativo? Uma pessoa ativa. Vocês sabem o que seria uma pessoa mais ativa? Ser ativo, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, seria uma pessoa que realiza 150 minutos de exercícios físicos semanais de intensidade moderada. Ou então você pode realizar 75 minutos semanais de exercícios físicos de intensidade mais elevada. Vamos pensar um pouco. Você, em casa, agora, nesse momento de pandemia, vou utilizar 150 minutos de exercícios semanais. Então vamos lá. 150, eu posso pegar e fazer exercício de segunda-feira até sexta-feira. Fazendo assim, o que acontece? Eu posso dividir o meu tempo. Segunda-feira faço 30 minutos, terça mais 30, quarta 30, quinta 30 e sexta 30 minutos. Posso relaxar um pouco, descansar, se eu não tenho aquilo como uma regra diária de todos os dias, faço somente de segunda a sexta, 30 minutos de uma atividade moderada, caminhada, alongamento, andar de bicicleta. Agora, se você já está se sentindo bem melhor, você pode ir para uma atividade mais intensa. Aí o que a OMS recomenda? A Organização Mundial da Saúde. A mesma Organização Mundial da Saúde que também agora nesse momento faz recomendações sobre a pandemia, sobre o Covid-19. Pois bem, atualmente eles mudaram daí esses minutos e ficou 150 minutos semanais de exercícios físicos de intensidade moderada. Ou então o que você pode fazer, se já se sente melhor, mais preparado, você pode fazer o seguinte: 75 minutos semanais de exercícios físicos de intensidade mais elevada. Você diminui o tempo e aumenta também a sua intensidade. E aí você vai treinar com certeza num ritmo mais elevado e você vai trabalhar mais o sistema cardiovascular, força muscular, outras valências físicas. É isso que daí você precisa fazer nesse momento de pandemia. Se eu quiser ficar sentado, continua aqui sentado. Se você também quer continuar sentado aí, você continua. Mas o primeiro passo, ele precisa ser dado. Por quê? O isolamento social, ele vai te isolar do mundo e vai acabar isolando teu corpo, vai acabar isolando fisicamente e também mentalmente. O exercício físico vai trazer vários benefícios físicos, mentais e sociais diante dessa pandemia. Só precisa você ver como você vai
começar, iniciar esse processo. As ferramentas, elas estão aí. As reportagens, as tecnologias falam, explicam. É só você ir ali, botar no celular, baixar algum aplicativo, ou olhar no YouTube, ou seguir alguém no Instagram, você vai ter como iniciar. Mas o importante é você dar o primeiro passo. Se você quer ser bem orientado, existem vários profissionais de educação física que estão nas redes sociais promovendo de uma forma bem orientada. As academias estão promovendo aulas online. Nas escolas tem as aulas remotas. Parques, ruas, você pode caminhar. Você não precisa ficar se expondo nesse momento de pandemia, mas você pode se expor nesses 30 minutos somente de caminhada, por exemplo, na rua, com todos os cuidados e protocolos devidos. Máscara, higienizar as mãos. Antes de sair, colocar sua máscara para caminhar. Quando você voltar também, um detalhe importante, você vai sair de casa. Se você vai fazer uma caminhada de manhã, o que você vai precisar? Acordei, no início da manhã, nessa época de verão, é mais quente o sol. O que você precisa fazer? Evitar de sair de jejum. Não é uma boa. Sempre comer, nem que seja uma fruta. Uma banana, uma maçã, um mamão. Uma fruta que seja acessível ao seu bolso também. Beber água antes de sair. Levar uma garrafinha de água. A máscara. E também levar uma segunda máscara. Por quê? Suor, desgaste, vai molhando, a respiração vai ficando muito difícil quando você vai suando. Então, levar uma segunda máscara. Aí você vai dar sua caminhada. Legal, estou caminhando na rua. Vem outra pessoa. Você vai caminhando, ok. E aí, vem vindo outra pessoa. E aí você abaixa a cabeça porque acha que daí o vírus não vai pegar em você assim. Gente, não é assim. Não precisa abaixar a cabeça. Continua levantando a cabeça, continua, passa, você não encostou na pessoa. Você não foi apertar a mão da pessoa, você não ficou frente a frente com a pessoa. Faz o seu exercício, a sua caminhada de 30 minutos, voltou para casa, entrou em casa, lavou as mãos, tirou o suor. Não é nem lavar as mãos, vamos observar o seguinte. Chegou em casa depois da caminhada, vou lavar as mãos, tirei a máscara, coloquei a máscara para lavar, se não for aquela máscara descartável. E aí lavei as mãos. Gente, você fez exercício, então não é nem lavar as mãos. Vai tomar um banho. E aí você vai estar realizando a higiene básica, primordial, um banho. E aí você está pronto para seguir o seu dia, para poder realizar as atividades de vida diária, que são as coisas simples que a gente realiza em casa. Lavar, faxina, arredar as cadeiras, mesas, lavar louças, lavar roupa, varrer, passar, enfim. Você já fez o seu início. E se você não vai fazer de manhã, você pode fazer no final da tarde. Agora, nesse calor, finalzinho da tarde, mais agradável. Você pode comer uma frutinha, não esquecendo de levar sua garrafa, levar a máscara, levar sua segunda máscara e fazer seu processo. Ou se você prefere um outro tipo de exercício que precise daí sair na rua, como correr, tome esses cuidados também. Cuidar com o tênis. Não precisa ser a caminhada se você não gosta, não se sente bem. Existem outros, você pode fazer em casa, subir e descer as escadas, sentar e levantar da cadeira, da poltrona, do sofá, e às vezes pular corda, pedalar, que é o que eu gosto de fazer também, alongamentos, enfim, tem uma série de exercícios. Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de exercícios físicos simples que podem ser feitos em casa e alguns cuidados que podem ser tomados também para correção de postura, que ajuda muito também na prática dos exercícios e também para correção postural nas atividades da vida diária. Bom, então, quem tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, agora eu estou aberto a perguntas.
Porque para nós tratarmos também das emoções, das nossas emoções, nós temos que ter o autoconhecimento. E como eu faço isso? Né? Então, uma dica que eu dou, que é muito interessante, eu costumo assim falar muito para as pessoas, é: coloque no papel os seus defeitos e as suas qualidades. Mas seja sincero ao fazer isso. Escreva ali, defeitos, qualidades. E aí você vai ver, nossa, é mesmo, eu sou assim, nem me lembrava. Então é muito bom, é um exercício excelente para você começar o seu autoconhecimento. Um outro exercício que eu posso dizer é você começar a se olhar no espelho e também falar para o espelho, né? Gesticular e falar aquilo que você acha de você mesmo. Olhe para você e comece a falar. Esse também é um excelente exercício de autoconhecimento e principalmente autoestima. É muito bom. Aconselho você a fazer isso. Agora, existem diversas emoções, né, que nós temos, mas existem algumas que são principais. Uma delas é a alegria, que essa é a melhor, felicidade, né? É a melhor que nós podemos ter. Ela é muito sadia para as nossas vidas, né? Mas haverão momentos que nós também teremos um outro tipo de emoção, que é a tristeza. A tristeza, ela faz que nós possamos nos avaliarmos e entendermos o porquê que nós estamos tristes e poder passar por uma situação difícil e aprender com essa situação. Então a tristeza, ela nos ensina muita coisa. E ela é passageira, nós temos que entender. Porque se a tristeza dura muito, há um grande problema. Por quê? Porque pode se tornar uma depressão. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Então nós temos que cuidar para que não se torne uma depressão, certo? Um outro sentimento, uma outra emoção que nós podemos falar bem, que é uma das principais, é o medo. O medo é negativo? Ele é negativo e positivo. Por quê? Porque o medo é o que nos impede de fazermos coisas que possam nos, digamos assim, evita com que nós por exemplo, não coloquemos a nossa vida em risco, né? Porque se nós não tivéssemos o medo, nós iríamos querer enfrentar a tudo e a todos e nós teríamos um problema muito sério nas nossas vidas. Então, é muito importante nós sabermos lidar com a questão do medo, né? E o medo em excesso evita com que nós possamos ser, digamos assim, vitoriosos nas nossas conquistas. O excesso do medo nos impede de tomar decisões, né, que podem mudar a nossa vida, que podem melhorar a nossa vida, né? Então é uma emoção muito interessante porque ela tem os dois lados. Então é muito importante que nós possamos saber lidar com essa emoção, que é o medo. Não deixar nos dominar pelo medo, mas também não deixar de ter medo, porque o medo pode salvar a sua vida, certo? Uma outra emoção muito interessante que eu vejo, assim, que nós temos que cultivar muito, é o amor fraterno. O amor fraterno, ele nos faz sermos pessoas que vamos distribuir amor, que vamos distribuir carinho para as pessoas, né? E nós vamos estar assim, levando aquilo que o próprio Deus nos dá, que é esse amor maravilhoso, né? Levar amor pelas pessoas, né? O mundo está precisando de amor. Então nós temos que ser canal de amor, né? O amor é tudo de bom, né? Não tem nada de ruim. E é uma decisão amar. Amar é uma decisão. Nós decidimos amar as pessoas porque nós estamos cheios de amor. Então nós temos que nos encher de amor.
Aí as pessoas vão dizer, mas eu tive uma infância ruim, nunca ninguém me demonstrou amor, né? Mas em algum momento da sua vida alguém lhe deu amor. Em algum momento. Então distribui esse amor. A empatia é uma emoção muito interessante também, porque ela nos faz nos colocarmos no lugar do outro. Como eu costumo dizer, que tem uma passagem na Bíblia que eu acho muito linda, que é chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem, né? E se alegrar com os que se alegram. Então é muito fácil você chorar com os que choram, porque muitas vezes nós nos comovemos com alguma dificuldade de alguém. Mas na maioria das vezes, alegrar com os que se alegram é mais difícil, porque nós vivemos num mundo em que as pessoas querem muito para si, né? E não querem se alegrar com as pessoas que conquistam coisas, né? Que conquistam tudo que precisam. Então é muito interessante isso nas nossas vidas, nós sabemos lidar com isso. E nessa pandemia, principalmente, nós temos tido alguns problemas com a ira, que a ira também é uma emoção que vai aflorar muito pelo fato das pessoas estarem perdendo a paciência. E aí a ira se aflora. Então nós também é uma emoção que nós temos que saber que ela tem o lado positivo e o negativo. Então a ira, se bem controlada, ela pode também nos ter o senso de justiça. O que significa isso? Às vezes nós vamos nos irar vendo injustiças, vendo coisas que, né, não deveriam, que nós achamos injusto, e isso é bom. Mas a ira em excesso, o que acontece com a ira em excesso? Ela faz com que você ofenda alguém, ela faz com que você talvez agrida alguém, né? Ou seja agredido também, você corre esse risco. Então é muito importante saber também lidar com essa emoção da ira. A ira você tem que ter um autocontrole muito grande, você tem que respirar fundo, contar até 10, né? Aquela situação toda. Então, principalmente na questão da pandemia, isso aflora muito porque as pessoas estão em casa, elas estão se estressando mais, elas não têm paciência com os filhos que estão o dia inteiro em casa, às vezes o marido também está trabalhando home office, a mulher home office, né? E aí a paciência acaba. E aí vem a ira. E aí vem a ira. Mas nós temos que entender que a ira, ela prejudica muitos relacionamentos e pode nos colocar palavras na nossa boca de ofensa a pessoas que elas infelizmente não podem voltar. Uma vez jogadas, uma vez ouvidas, aquilo a pessoa vai levar para dentro de si e vai ficar magoada, vai ficar chateada. Mas eu digo a você, como eu disse, a ira bem controlada, ela nos ajuda na questão de nós não nos conformarmos com a injustiça, tá bom? Então, gente, essa questão da pandemia, o que fazer, né? Pegue um momento, deixa todo mundo na sala, vai pro seu quarto, fica sozinho, fica um tempo sozinho, relaxa, e depois você vai lá atender todo mundo. Isso vale para a mulher, para o homem, para o jovem, para todo mundo. Né? Tem o seu tempo, tem um tempo para você, um tempo só seu, somente seu. Isso vai ser muito bom para a sua saúde mental. Se você gosta de orar, se você é uma pessoa cristã, quer orar, tire um tempo de oração. Se você não ora, se você medita, não sei o que você faz, mas tem um tempo para você, leia um livro, veja um filme, enfim. Tire o seu tempo, um tempo para você. Isso é essencial para a sua saúde mental, porque ninguém tem condições de ficar o tempo inteiro em função de outras pessoas, ou do trabalho, ou de tudo. Se desligue. Faça isso. Tenha o seu momentinho. Você com você.
Esse é um dos melhores remédios para a sua saúde mental. Espero que vocês tenham gostado e fica aí as dicas. Um grande beijo a todos. Vocês também podem deixar comentários do que foi mais importante para vocês durante essas lives, no que ajudou, né? O que foi importante, no que tem ajudado vocês a se organizar, a questão de organização de tempo, a questão da atividade física, a questão de tudo que foi dito mesmo nas lives, né? De tudo que foi comentado. Se vocês gostariam de deixar algum comentário aqui, vocês podem estar deixando. Façam perguntas também para nós. E até hoje nós estaremos apresentando aqui também, mostrando para vocês, conforme nós prometemos, algumas atividades que foram feitas pelo pessoal que compartilhou conosco. Isso quem vai apresentar vai ser a minha colega Lari. Ela vai estar apresentando agora para vocês. Obrigada a todos e um grande beijo.